Aperte o cinto, a voz do trecho está acelerando. Mais um episódio aí com o nosso grande Renan da I9. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Matheus? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. A gente numa correria, acabei de chegar de São Paulo, num encontro da ABR, tá fazendo 40 anos a Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Um parabéns aí pra ABR, toda a diretoria. É um trabalho muito bacana que eles fazem. E aí, para começar, que a gente já vai apresentar o nosso patrocinador, né? A Conquista, a Drebor. Eu queria te perguntar, Renan, você sabia que os pneus importados estão dominando o mercado brasileiro? Matheus, eu nem conheço os pneus nacionais. Tem fabricante nacional? Que nasceu no Brasil, tem alguns, né? Tem um que, inclusive, que começou o ano passado, ele é muito forte na reforma de pneus, manchões e tal, mas aí eles começaram a fazer agora pneus novos também. Eles já faziam pneus de moto, de bicicleta também, agora estão fazendo pneus de caminhão. Mas assim, tem as grandes fábricas, né? As principais, Michelin, Goodyear, Bridgestone, são marcas francesas, mas que possuem fábricas no Brasil. A gente chama de nacionais, porque são produções nacionais. Mas agora tendo uma invasão de pneus chineses, de tudo quanto é lado, Entendi. e tá com um problema sério aí dos pneus inservíveis. O que tá acontecendo? Tá chegando muito pneu, e eu não vou citar nomes, mas tá chegando muito pneu aí de má qualidade. Esse pneu não dá reforma. Aí esse pneu tem que ser descartado. E aonde que esse pneu vai ser descartado? Esse pessoal que tá trazendo não tá fazendo essa logística reversa desses pneus inservíveis. Os nacionais, das fábricas nacionais, eles têm a Recicla NIP, que faz todo o processo de coleta e destinação correta para esses pneus. Entendi. Porque é uma agressão ao meio ambiente, né? E aí, o que tá acontecendo? Essas fábricas internacionais estão vindo pro Brasil com preços ridículos, não estão fazendo essa logística reversa, tá enchendo o país de lixo. E não é reciclável? O pneu é reciclável de várias formas, mas a principal é a reforma de pneus. Com certeza. É a reforma de pneus. Tem muita gente que tem preconceito, mas assim, a reforma de pneus é um processo extremamente seguro, é um processo acreditado pelo Inmetro. Hoje já possui tecnologia robotizada, tecnologia de imagem tipo raio-x, como que chama quando você passa dentro daquele túnel? Tipo tomografia, tipo uma tomografia, né? Que é o exame de cheirografia. E esse exame de cheirografia, ele dá a possibilidade de você garantir a carcaça do pneu. Porque quando você reforma o pneu, você só troca a banda de rodagem. É uma das reformas, né? Mas trazendo até para uma questão, né? Eu sou profissional de segurança e eu questionaria primeiro um único ponto. É possível oferecer o mesmo padrão de segurança de um pneu novo para um pneu reformado? Eu vou te falar que hoje a Conquista tem o processo que é o refil, que ele tem um padrão superior ao pneu novo. Poxa, isso é bacana, hein? Por quê? Todo pneu novo, ele sai em lote, né? São vários lotes que são produzidos. Quando esse pneu sai em lote, ele passa nessa máquina de exame, o refil é a marca do refil aí. Ele passa nessa máquina é uma tecnologia de interferometria. Ela vai ver dentro da borracha se existe alguma coisa que impossibilite essa reforma. Essa máquina ela foi desenvolvida para detectar rachadura em plataforma de petróleo. Então, assim, não pode ter rachadura numa plataforma de petróleo dentro do aço, né? Que ela olha. E aí, os alemães transformaram essa tecnologia para detecção de problemas em pneus. Quando o pneu novo está pronto e é feito um lote, sei lá, 10 mil pneus, eles pegam estatisticamente uma quantidade desses pneus e passam nessa máquina para testar que o pneu tá bom. Então é uma análise estatística. O refil não. Todo pneu, na hora que ele entra e sai da reformadora, Entendi. ele passa nessa máquina. É a mesma exigência que a ANAC exige para montar pneu de avião. O pneu de avião, não sei se você sabe, ele é reformado. Ele chega a ser reformado 7 vezes. Avião civil, que a gente voa, na Azul, TAM, Linha comercial. Linha comercial. Todo pneu é reformado. É uma reformadora que fica em São Paulo, só tem uma no Brasil. E a ANAC só autoriza montar pneu montar o pneu no avião com o laudo da cheirografia. E esse é o processo que a Conquista desenvolveu. O pneu chega, a gente passa ele no raio-x, na cheirografia, de talão a talão, de um lado a outro no pneu,
Não tem nenhum problema, pode passar ele para produção. Faz o processo dele todo, ele tem algumas particularidades no processo para poder testar a qualidade. Finalizou, porque a hora que ele sai da autoclave, a autoclave é um processo muito agressivo. Sim. Ele é bem agressivo para o pneu. A hora que o pneu esfria, não pode passar ele frio, não pode passar ele quente, porque a autoclave ela tem uma certa caloria. A hora que o pneu esfria, que as moléculas se acalmam, você passa ele no raio-x de novo. De talão a talão de novo. E aí você vai ver, não, o pneu tá apto para rodar? Processo rigoroso, hein? Extremamente rigoroso, extremamente rigoroso. O pneu está apto para rodar? Está. Então eu posso devolver pro meu cliente. E o cliente pode montar aqui, igual a gente falou. É uma garantia superior ao pneu novo. E eu tenho mais uma dúvida, Matheus. Pois não. Quantas vezes um pneu pode ser reformado? Depende. Depende da aplicação. Antigamente, quando o meu avô começou a mexer com pneu, era só pneu comum, a gente fala pneu convencional, que as lonas dele eram feitas de nylon. O pneu alisava muito rápido. Então ele chegava a reformar, sei lá, 5, 6, 7 vezes. Entendi. E o que aconteceu? Conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, as borrachas que eram colocadas começaram a durar mais. Então a vida útil do pneu, não vou falar que continuou a mesma, mas ficou parecida. Só que como a borracha roda mais, você reforma menos. Hoje a média do Brasil está em torno de 1,6 reformas por pneu. Mas eu já vi, por exemplo, empresa de ônibus que exige mais do pneu, recapar um pneu 4 vezes. Como eu já vi muita empresa que a média dela não dá uma reforma. O pneu estoura antes de alisar o novo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então depende muito da aplicação, depende muito do cuidado que o frotista tem com o pneu, entendeu? Mas assim, hoje a média brasileira é 1,6. Se tiver próximo disso aí, a empresa que estiver próximo disso aí tá legal. Bacana, bom saber. Informação muito importante, relevante. Sim, sim. E assim, Renan, queria que você se apresentasse, um convidado muito especial, né? Diretor da Inove, tem uma longa trajetória com segurança, com telemetria, que a gente vai falar aqui. Eu queria que você apresentasse para o nosso público, por favor. Ô, Matheus, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, trocando essa ideia aí sobre esses assuntos. Como você já disse, né, eu sou um profissional de saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, essa é a minha formação, essa é a minha carreira. Já trabalho com prevenção de acidentes há 23 anos, tá? Então, o nascimento da Inove Sistemas de Telemetria, eu costumo dizer que ele também aconteceu por acidente. Ele também aconteceu por acidente. Bom. Um bom acidente nesse caso, né, com resultados positivos. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, né, eu fui convidado para participar de um grupo, de uma equipe de segurança veicular de uma multinacional alemã, tá? E nessa empresa, até naquele momento, haviam 1.200 condutores, aproximadamente, que rodavam no Brasil, em média, 6, 7 mil quilômetros mensais, né? Então, e como profissional de segurança, o nosso trabalho sempre foi trabalhar na prevenção, né? Então, ou seja, qualquer coisa que a gente puder fazer com a intenção de prevenir a ocorrência de um acidente, é ali que a gente tem que trabalhar, e não na correção, tá? Então, um profissional de saúde e segurança e de prevenção de acidentes, ele trabalha sempre na prevenção, no que antecede uma situação de risco. E nesse momento, quando eu tive acesso a uma política existente dessa empresa, nós percebemos que era uma política reativa. Era uma política que trabalhava pós-evento. Como assim? Trazer alguns exemplos. Profissional, condutor, motorista, se envolveu em um capotamento. Aí, a partir daí, pela política, ele era classificado como um condutor de risco. Passava por reciclagem, treinamentos, coisas do tipo. Profissional recebeu uma multa considerada gravíssima. Então, novamente, ele era classificado como um condutor de risco. E aí passava também por reciclagem, treinamento, coisas do tipo. Então, ou seja, quando a gente passava ponto a ponto, todas as ações dessa política, que era voltada para a prevenção de acidentes, eram reativas. E para mim não fazia muito sentido isso.
né? Você não evitava, talvez evitaria uma reincidência, mas um profissional que se envolve numa situação dessa, de alto potencial, ele acaba aprendendo por si só, pelo trauma mesmo, a evitar aquele tipo de situação similar. O famoso batismo de fogo, Exatamente, né? Ele aprende da pior forma possível. Sim, né? sim. E o ponto é o seguinte, né? Começamos a trabalhar na busca de entender como identificar situações que antecediam esse tipo de acidente. E quando o motor... Só que é um desafio isso. Uma coisa é você trabalhar dentro de uma fábrica onde você está vendo o operador trabalhar, onde você está vendo um auxiliar, um ajudante, um mecânico, e aí você consegue identificar os riscos olhando, né? No caso dos motoristas, eles estão distantes de você. Eles estão dentro ali da cabine, eles estão na rodovia e se deparando com situações de diferentes níveis de risco, né? De condições, né? De velocidade, de condições de rodovia, de outra pessoa que está vindo. Exatamente, animais na pista, enfim. E nesse momento a gente percebeu que a telemetria nos dava essa informação. E era um serviço essencial, né, contratado. Eu falo, para não dizer básico, né? Então, ou seja, eu vou dizer um pouquinho mais sobre a questão da telemetria, mas o que tinha nessa empresa? Informações de frenagem brusca, acelerações bruscas, excesso de velocidade e curvas acentuadas. Então, ou seja, todos os condutores, após passar por um treinamento, né, recebiam seus respectivos veículos e esses veículos já tinham um equipamento de telemetria e aí esses equipamentos até então eram utilizados apenas para determinar um limite de velocidade. Então, ou seja, para ninguém andar, né, conduzir seu veículo a 170, 160 km por hora, o que é muito comum, né? Então eles limitavam a 100, 110 km por hora. Tá. Né? Antes de a gente continuar, você falou de telemetria e assim, eu sou muito fã de Fórmula 1, sou apaixonado. E eu acompanho muito, assim, eu não entendo, eu sigo alguns influenciadores que falam sobre telemetria de Fórmula 1 e tal, só que eu vejo o gráfico e eu não entendo, pra ser bem sincero. Eles só falam, aqui o Leclerc freou, ou aqui o Hamilton acelerou. Bem isso, cara, eu não tô bem enxergando nada ali. Então, assim, antes da gente continuar, eu queria que você explicasse, por favor, o que é essa telemetria e para que ela serve, né? Como que ela funciona, né? Você, inclusive, trouxe um excelente exemplo. A telemetria nasceu com a NASA, na tecnologia aeroespacial, né? Com informações de naves, para mostrar como é que estava a potência do motor, combustível, coisas do tipo. Ele veio para o sistema de veículos, né? Ela veio aos carros, motos, caminhões e ônibus após passar pela Fórmula 1. Então, começou na Fórmula 1 na década de 90. Ano passado, em 2024, né, nós aí tivemos o aniversário da morte, né, do Ayrton Senna, né, que faleceu aí dia 1º de maio de 94. E na investigação do Ayrton Senna, já foi usado o sistema de telemetria. Tem um vídeo muito famoso, que inclusive foi soltado aí, foi liberado aí no YouTube no ano passado, por um brasileiro, e gerou uma bastante repercussão, porque ele entrou muito no detalhe de telemetria do veículo, do carro, né, que o Ayrton Senna conduzia. Então, é um sistema nos veículos, falando dos veículos, é um sistema instalado que ele envia informações, no caso da Fórmula 1, para o chefe de equipe, das condições do carro. É como se o chefe de equipe conseguisse enxergar temperatura do motor, desgaste dos freios, consumo de combustível, a velocidade. E ele, nesse momento, ele passa a ter informações para poder repassar ao piloto informações importantes. Olha, você precisa acelerar menos nessa reta aqui para economizar combustível, né? Você está tendo um superaquecimento nos freios, você está tendo um desgaste excessivo nos pneus. Exatamente. Então, e aí, baseado nessas informações, o piloto passa a mudar ou alterar a estratégia de corrida. Uhum. No caso, né, profissionalmente falando, no transporte, a gente consegue usar isso para uma infinidade de coisas. Eu costumo dizer que hoje, uma empresa que tenha 5 veículos, que seja 5 veículos, eu não preciso ter 1.200, como eu comentei, que seja 5 veículos trabalhando como coração da empresa, essa empresa não pode deixar de ter algum sistema de rastreamento de telemetria em seus veículos, tá? Porque hoje é fundamental. É como operar no escuro, Matheus.
Uma analogia que quando alguém me pergunta assim, falou, poxa, qual que é a diferença, Renan, de trabalhar com e trabalhar sem telemetria na minha frota? E eu digo o seguinte, vamos pensar o seguinte, um cirurgião cardíaco, ele vai chegar numa mesa de cirurgia, então ele sabe que tem que fazer uma troca de válvula. Aí ele vai ali, tá tudo preparado, as enfermeiras, o anestesista, e aí na hora que ele vai iniciar, né, vai serrar a pessoa, vamos apagar a luz. É possível esse cirurgião operar com a luz apagada? Não. Será? Então, Uai. ou seja... será? Você entende que é o seguinte, ele pode até acreditar que seja possível, se de repente alguém narrar para ele, é algo fora da curva. Uhum. Mas operar com uma frota sem telemetria é como um cirurgião operar com a luz apagada. Você está no escuro, você não tem as informações que são necessárias para o coração da sua empresa, que se for o transporte, para o coração dela, atuar da forma adequada. E as empresas, por exemplo, uma empresa que tem 5 veículos, estou pensando na pequena empresa, ela fala, poxa, a telemetria é coisa para empresa grande. Poxa, se ela tem ela está operando, lembrando que no caso dessa empresa, supondo que seja o coração, ela faz distribuição, ela faz entregas, coisas do tipo. E aí ela não tem a visibilidade, ela está operando no escuro. E aí ela tem um problema que poderia ser identificado com as informações de telemetria. E aí ela perde um veículo que seja, ela perdeu 20% da frota dela. Então, ou seja, o impacto de um prejuízo causado por falta de informação em uma empresa pequena é muito maior, inclusive, do que uma empresa grande. Entendeu? Na operação dessa empresa. Entendi. Mas assim, tá. Mas aí a gente tá indo assim muito pro lado do pessimismo, né? Tem alguma estatística que corrobore essa importância da telemetria, que enxergue os acidentes de uma forma mais holística? Bom, tem várias, né? Então, eu vou chegar... Vamos fazer o seguinte. Hoje, um sistema de telemetria ele pode oferecer uma série de benefícios, né? Então, o valor investido na implementação de um sistema de telemetria numa frota, uma determinada frota de veículos, ele é insignificante em comparação ao benefício que aquilo pode te trazer. Vou trazer um exemplo. Porque um acidente que leva a uma vida não tem valor, né? A gente começa por aí, né? Não. Isso já seria o suficiente, né? Para justificar. Mas eu vou até além, né? Eu vou entrar nessa questão de como é possível prevenir acidentes, mas eu estive numa empresa de capital aberto, inclusive no Mato Grosso, não vou citar o nome, e por 2 vezes eu estive nessa empresa fazendo apresentações, fazendo palestras sobre prevenção de acidentes, coisas do tipo. E essa empresa, ela possuía uma frota aí de uns 450 veículos e ela não tinha telemetria. E aí eu não tinha a intenção de vender nada para ela. Eu fui contratado para fazer uma palestra, né, para instrução. Após a segunda visita, eles decidiram por conta própria instalar um sistema de telemetria por conta de um acidente que havia acontecido. Pouco tempo depois, o gestor me ligou. Falei, poxa, Renan, por que você não me disse que nós economizaríamos muito com combustível, que isso já seria o suficiente para justificar a implementação? Eu falei, quanto que você economizou? 38% de combustível de diesel. Nossa! 38% rodando a mesma quilometragem. E aí fez muito sentido, porque eles limitaram, obviamente, a velocidade, né, dos veículos que eles tinham nessa frota. E reduzindo a velocidade, você reduz a rotação, você tem um menor desgaste de freios, de pneus, né, de manutenção corretiva e coisas do tipo. Ou seja, inclusive, utilizando desse recurso, recentemente, né, não sei se eu já comentei, eu tive num cliente que estava muito... Estive num potencial cliente, né? Um cliente que tinha... Ele tem hoje... Ele trabalhando com o irmão dele dá 50 veículos. 50 carretas, né? 25 mais 25. E esse cliente, ele não tem sistema de telemetria. Ele tem um sistema de rastreamento que a seguradora pede, tá? Então, ele sabe a localização do veículo. Ele não utiliza nenhuma informação de transporte. E ele preocupado com os valores, né? Que seriam investidos. E eu fiz uma proposta ousada para ele, Matheus.
Eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você. Você não precisa me pagar nada e eu instalo em 100% da sua frota um sistema de telemetria. Você vai me pagar 50% da economia de combustível que você tiver. Não tem como você perder. Porque na pior das hipóteses, você vai economizar... Vai gastar a mesma coisa. Você vai economizar combustível e vai ter um sistema te passando uma série de informações. Então, ou seja, o sistema ele te oferece benefícios que se pagam, tá? Então, ou seja, se financeiramente... Se a parte financeira fosse a principal justificativa. E aí é onde você comentou lá. Salvar uma vida tem preço? O que é que tem valor? E aí é onde, inclusive, eu comentei com você sobre o nascimento da Inove e o porquê que ela tem o nome de Inove. O que nós fizemos voltando naquela história? Lá da implementação, lá do sistema, da política daquela multinacional que eu tive a oportunidade de trabalhar com segurança veicular. A ideia era... como identificar previamente, de maneira preventiva, a ocorrência desses eventos. Então, nós tínhamos um serviço essencial. E nada até naquele momento, nada de sistema conectado à rede CAN dos veículos. Eram informações essenciais, como frenagem brusca, aceleração brusca, curva acentuada e excesso de velocidade. O que nós fizemos? Reunimos 5 anos de dados de telemetria desses 1.200 condutores. Claro que alguns saíram, outros entraram, coisas do tipo. Então, nós fizemos um conglomerado, tá? E dali, nós separamos em 2 grupos. Grupo 1, grupo 2. No grupo 1, nós colocamos todos os condutores que haviam se envolvido em algum acidente. Então, passamos ele para o grupo 1. No grupo 2, separamos aqueles que nunca haviam se envolvido em nenhum tipo de acidente. Então, vamos guardar o grupo 2... de condutores que nunca se envolveram em acidente, daqui a pouco a gente volta neles. Vamos falar do grupo 1. Para melhorar essas informações, nós separamos por severidade, né? Então, acidentes... Os mais comuns é acidentes durante a realização de uma manobra. Vou estacionar o veículo, esbarro no poste, no veículo da frente, quebra uma lanterna, coisas do tipo. Então... E os menos frequentes são, naturalmente, os acidentes mais graves. Então, nós separamos por severidade e aí nós comparamos a média de frenagem brusca, aceleração brusca, excesso de velocidade, curva acentuada por quilômetro percorrido de cada um dos grupos, separando, inclusive, a severidade. E aí veio a informação interessante. Os valores deram muito distantes. Eles foram diferentes. Então, ou seja, a análise de um dado de telemetria... Um veículo ter uma frenagem brusca não é um problema. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente separa dessa forma, a gente tira a visão quantitativa e passa para a qualitativa. A frenagem brusca, ela é essencial para evitar um acidente. A gente tem que saber, né, evitar um acidente. Eu estou vendo ali uma criança atravessou a rua, eu preciso juntar no freio e saber como reagir naquele momento, para onde que eu vou esterçar, conhecer o veículo que eu estou, entender se aquele tempo de frenagem é o suficiente para parar antes de acertar, de encostar naquela criança e tentar, se não for suficiente, desviar para o lado mais seguro. Então, ou seja, a frenagem brusca ela é essencial. O problema começa a acontecer quando eu tenho um excesso de frenagem brusca por quilômetro percorrido. Então, ou seja, o que é o excesso? É quando, por exemplo, eu tenho 100 condutores que possuem 5, um exemplo aleatório, 5 frenagens bruscas para cada grupo de 20 mil quilômetros e de repente aparece um com 15 no mesmo grupo de 20 mil quilômetros. Então, ele tem um comportamento diferente. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa acontecendo ali, né? Será que ele está andando próximo do veículo da frente? Será que ele está conduzindo o seu veículo, seu caminhão em rodovias acima do limite da velocidade? Ou dentro das cidades, acima do limite da via? Então, ou seja, você começa a identificar comportamentos de risco de maneira preventiva. Você começa, apareceu esse outlier para esse condutor. Eu consigo aplicar... O que é outlier? É aquele pico de informação que sobressai a média, né? É o foco, né? Onde você vai identificar a curva fora do padrão. Então, e aí eu consigo, além de identificar ela, tratar ela de maneira singular. Eu não vou simplesmente aplicar para esse condutor um treinamento de reciclagem de condução segura. Eu vou dar um feedback, eu vou aplicar um treinamento e aí específico para aquele comportamento. E eu vou entender, e aí vem um fator fundamental que nós trabalhamos,
o que é que motiva aquele comportamento. Na maioria das vezes, Matheus, um condutor que tem um comportamento de risco, ele não é um mau funcionário. Na maioria das vezes, tá? Eu não estou falando da exceção. Ele é um bom funcionário. Né? Na maioria das vezes, a própria empresa estipula regras e limites para ele atingir, né? Visitas para ele realizar durante o dia, que quando ele olha, ele sabendo a distância entre uma visita e a outra, ele percebe que a única forma de atingir aquele resultado é correndo. É tirando a diferença no trânsito. Eu preciso passar no amarelo. Se a gente for olhar para nós mesmos, cara, quando a gente... Que hora que você passa no sinal amarelo? É quando você está com pressa. Exato. Com pressa. Quando você não está atrasado, você para. Você olha no retrovisor, diminui a velocidade, você faz aquela parada programada, mas quando você tá com pressa, você torce para ele ficar um amarelo o maior tempo possível. Renan, você tá falando uma coisa assim que eu vi essa semana, cara, e eu não vou falar qual que é a empresa não, mas eu achei assim de um absurdo tão grande, porque assim, era um frete, eu vi uma oferta de frete de Cajamar, agora eu não lembro se era Feira de Santana ou se era Salvador, eu lembro que era na Bahia. Dava assim, sei lá, 2.000 e tantos quilômetros de distância. E o cara colocou assim, o frete é X mil reais, e se fizer em 36 horas, vai pagar mais 3 mil de bônus. Uma coisa assim. Eu olhei assim, eu falei, a hora que eu bati o olho, eu falei, cara, esse negócio tá errado, isso tá meio longe pra fazer em 36 horas, é 1 dia e meio. Só da lei do motorista, o cara tem que ficar parado 11 horas entre um descanso e o trabalho. Como que ele vai fazer isso em 36 horas? Aí, dei na ideia, falei assim, eu vou entrar no Google pra ver a distância, né? Entrei no Google pra ver a distância, 2.000 e tantos quilômetros. No que eu rolei a tela, isso foi assim, automático. No que eu rolei a tela, mostrou lá 25 horas de trajeto. Eu olhei assim e falei, tá explicado por que o cara tá fazendo essa oferta desse jeito. Porque ele tá vendo aqui que de carro ele faz em 25 horas. A uma velocidade média de, sei lá, eu não sei como que o Google faz a conta, mas vamos supor que ele faz uma velocidade média de 100 km por hora. Só que não é assim que funciona com uma carreta. Porque se você pegar 25 horas mais as 11 do descanso, deu as 36. Exato. Só que a conta da carreta não é feita desse jeito. E os embarcadores e os clientes não enxergam dessa forma. E assim, eu não entendo por que a ANTT, o próprio DENIT, eles não fiscalizam esse tipo de coisa. Porque tem as empresas corretas que elas sabem que não pode fazer, então ela acaba não pegando esse frete. Perfeito. E aí chega... Porque o frete, ele já era num valor baixo. O bônus era pro cara chegar no horário, que era o que dava uma melhoradinha. Só que aí tem o autônomo, que é o cara que não tá nem aí pra... Eu não preciso dormir 11 horas, eu não preciso descansar 11 horas. Se eu dormir 6, 7 horas, pra mim já tá bom. E ele vai e pega o frete. E é aí que acontecem os acidentes, é aí que a carreta tomba, é aí que acontecem os problemas. E não tem nenhuma órgão hoje fiscalizando esse tipo de coisa. Porque os caras estão fazendo uma leitura errada de um sistema, né, que tá usando... Eu não sei se é isso que eles usou, mas a hora que eu bati o olho foi a lógica que eu usei. Falei assim, cara, como que o cara monta uma proposta de frete desse jeito? Isso é um absurdo. Matheus, e aí você, de repente, acontece um acidente... as pessoas vão em cima do motorista. Como se o motorista fosse 100% de culpa dele. Exatamente. Esse irresponsável tem que ficar na cadeia, sabe? Você pode observar, quando a gente vê esses acidentes mais graves aí no Instagram, esse motorista é um irresponsável, você não sabe a vida dele, ele de repente está endividado, precisa daquele recurso e ele vai utilizar desse incentivo como antecedente de um comportamento de risco. Daí vem a questão da imprudência, da negligência, em alguns casos, da imperícia. Né? Então, ou seja... A telemetria, ela só nos passa uma informação. É como fazer um exame de sangue. Você vai ver como é que estão as plaquetas. Mas o que está causando aquilo, a gente não trata, a gente não remedia o sintoma, a gente trata na causa. Então, quando a gente consegue um diagnóstico de uma determinada empresa, foi o que nós fizemos lá, a gente analisa o que está antecedendo. Por que aquele condutor tem, aquele motorista, aquele operador está tendo aquele comportamento. Então, a gente volta com o gestor num bate-papo, numa reunião específica, para falar daqueles dados estatísticos. E, inclusive, nessa empresa, nós conseguimos alterar, inclusive, a
política nacional, né? A política que era reativa passou a ser, né, uma boa parte dela preventiva. A gente conseguiu identificar através de uma pontuação, né, aqueles condutores que tinham maior probabilidade estatística de ter o comportamento daqueles que se envolveram em acidentes graves. E quando você trabalha num grupo específico, porque é o seguinte, quando a gente volta no grupo 2, grupo 1 já se envolveu em um acidente, lembra disso? No grupo 2, não. Quando a gente olha no grupo 2, a gente consegue identificar em vários condutores o comportamento de pessoas do grupo 1. E aí ele não teve acidente por sorte, né? Exatamente. Você deixou... E aí você consegue trabalhar de maneira preventiva. Você resgata aquele condutor que você pode classificar, então, nesse momento, como um condutor de risco e identificar aquilo que está motivando ele a ter aquele determinado comportamento, trabalha isso com ele para que ele possa conduzir e operar e trabalhar da melhor forma possível. Isso atua. Nós conseguimos uma redução de 30% na severidade dos acidentes dessa empresa trabalhando preventivamente. E aí eu vejo um sucesso, um trabalho focado em prevenção de acidentes, entendeu? Tá vendo aí, caminhoneiro? Aqui é só dica boa. O trabalho da telemetria não é para te atrapalhar, não é para te vigiar, é para te proteger. E já aproveita que você tá vendo aqui, que você tá escutando a gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, porque aqui é só dica boa, né, Arábio? E fala pra mim, Arábio, se o cara não der o like, o que vai acontecer com ele, Arábio? Ele vai pegar frete ruim, vai ter que correr, vai ter que juntar no freio, pisar muito no acelerador, sua média vai cair e você vai se ferrar na empresa. Você vai acabar com o seu bônus. Brincadeiras à parte aí, Renan. A gente tenta levar assim pro caminhoneiro que a gente que tá enxergando a gente, que tá vendo a gente aqui no nosso trabalho, que assim, é trazer informação. Quanto mais informação a gente conseguir trazer para ele, melhor ele vai poder melhorar a sua condução, poder faturar mais, melhorar a sua média, né? Que no final das contas é o que todo mundo quer. É chegar em casa com tranquilidade e com dinheiro no bolso. Matheus, com certeza, né? Ninguém aqui tá indo pra guerra, né? Com o objetivo... No Brasil, né? Trazendo a analogia da guerra, né? No Brasil, morrem nas rodovias, no trânsito, 32 pessoas por dia. Quando cai um avião nos Estados Unidos, a gente faz um alarde. Meu Deus, o que está acontecendo com a aviação no Brasil? É o assunto do momento. No Brasil e no mundo, né? Uhum. Caiu o avião da Voipaz, a ANAC fez isso, fez aquilo. Mas todos os dias morrem famílias nas nossas rodovias. E a gente passou a olhar aqui essa estatística como um número. Passou a ser uma causa natural de fatalidade. Todo mundo conhece alguém que já morreu no trânsito. Sabe, cai um avião por dia e a gente simplesmente ignora essa informação. Ah, não, é normal. Vamos conviver com isso. Eu trouxe uma informação na guerra, né, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, né, a BBC divulgou uma informação lá que em 2 anos de conflito morreram mais de 50 mil russos. No Brasil, em 1 ano, 2021, são informações divulgadas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, né? 32 mil pessoas morreram. É mais seguro ser russo e estar no momento de guerra do que ser brasileiro e estar nas rodovias, cara. A gente vive um cenário de guerra no Brasil. É melhor você, na hora de for despedir da sua esposa, da sua família, despede como se você estivesse indo pra guerra. Entendeu? Isso a gente não pode tratar, no nosso ponto de vista, a gente não pode tratar isso com essa normalidade, sabe? Então falar sobre segurança tem que ser uma meta, né? Uma prioridade, né? Poxa, e eu vejo... Você traz excelentes pontos, Matheus. Uma frase que a gente ouve bastante, que eu ouvi durante esses 23 anos. Segurança é uma prioridade. Só que culturalmente, isso é uma realidade cultural, tá? Não é só dentro das empresas. Segurança não é prioridade na vida de muita gente, tá? Não vou falar de todos. Como é que você escolhe uma praia para você passar as férias, Matheus? Como que eu escolho? Eu quero ir numa praia, como é que se procura no Google? O que você procura numa praia? Eu sou meio peculiar pra essas coisas, mas assim, eu quero um lugar mais calmo, um lugar seguro, que não tenha assalto, essas coisas, né? Normalmente a minha família tem um apartamento numa cidade aí, como eu sempre fui muito lá, eu gosto muito de lá, porque eu já conheço o caminho, eu já sei onde que é. A hora que eu chego lá, eu vou sempre nos mesmos lugares, sou uma pessoa de hábito. Não, perfeito. Não, e dessa forma você já conseguiu eliminar vários fatores, né?
porque você conhece. Isso não é a realidade do brasileiro, né? Na hora de escolher uma praia, ele vai pela beleza. Ele viu uma praia bonita no Instagram, ou alguém comentou, vamos lá para Búzios, enfim, ele procura ali e primeiro ele escolhe a praia para depois ele desenhar a rota. Não, isso pra mim já é um absurdo. Minha esposa uma vez queria ir numa praia, era uma praia afastada, né, dessa cidade que a gente vai sempre. E aí eu falei assim, ó, eu sei que existe essa praia, é uma praia de surfista e tal, tem umas ondas diferentes. Só que eu nunca fui, é uma praia deserta e tal, só que eu nunca fui, não sei ir. Aí eu falei, vamos. Aí vamos, chegou lá, tinha um casal indo também. Vocês conhecem o caminho? Conhecem, então vamos com vocês. Rapaz, o trem passa no meio do mato, sobe morro, desce morro, passa no mata-burro, é aquela coisa esquisita. Eu falei assim, gente, nós vai ser morto aqui. Eles vão roubar os órgãos da gente. Eu não faço esse tipo de coisa de jeito nenhum. Exato, Matheus. E deveria ser, a gente deveria pensar na nossa segurança, porque uma vez que você se machuca gravemente, o que sobra, né? Mas aí entra na questão da prioridade. É claro que fica exagerado quando eu digo assim, não, primeiro então, o que você está dizendo, Renan, que eu tenho que procurar como... Para ser prioridade, se você usar isso como uma regra, eu devo procurar praia segura para levar a criança. Você primeiro chega na praia e depois que você vai verificar se a água está própria para banho, se tem ataques de tubarão, sabe? Então você não se vai verificar a rota, se tem rodovia interditada, risco de desmoronamento, se tem tempestade prevista para a data que você vai, sabe? São poucas pessoas que olham isso. Porque não é uma prioridade. Uma coisa é você dizer que é prioridade, outra coisa é agir como se fosse como uma prioridade. Eu lembro de um caso eu não lembro qual que é o jornalista que estava contando, que foi pro Japão uma vez, acho que ele estava indo pra Copa, se eu não estiver enganado, 2002. E o voo dele chegou de madrugada, era tipo assim, 3 horas da manhã. E o aeroporto de Tóquio, não sei, era afastado do hotel. E aí lá, as rodovias, aquelas rodovias largas, né? Várias faixas. Mas de madrugada não tinha ninguém. E a velocidade da via tava lá, sei lá, 50 km por hora. E o taxista japonês levando ele a 50 km por hora. Não tinha ninguém na rodovia. E o cara tá lá, 50 km por hora. Aí depois de um certo tempo, o jornalista virou pra ele e falou assim, rapaz, mas... não tá vindo ninguém, você tá indo muito devagar. Falou, mas é a velocidade da via. Aí ele comentou, falou, se fosse no Brasil, o taxista tava a 150 pra poder chegar mais rápido. Aí o taxista, que é cultural, o cara assustou, falou, mas não morre gente assim não? Aí o cara, todo dia! Exatamente. É a cultura nossa do brasileiro, a segurança não é uma prioridade. Mas as coisas, elas estão mudando, viu? Eu creio muito. Quando eu comentei para você sobre esse trabalho, esse sistema de telemetria essencial que tem esse tipo de informação, no meu ponto de vista, eu vejo que se as pessoas conhecessem o preço de colocar algo simples assim, porque é um serviço essencial, ele não é caro, e tem equipamentos com qualidades, com acelerômetro, com software bem completo, que consegue esse tipo de informação aí por um preço bem acessível. Eu garanto isso para você. Eu não estou falando daquele sistema de telemetria conectado a um sistema de RedCam, onde consegue informações completas. O que é RedCam? É o computador de bordo do veículo. Ah, tem como você anexar isso ao computador de bordo do veículo? Quando você, por exemplo, leva um carro, uma caminhonete, um caminhão, né, num eletricista, num mecânico, ele conecta um computadorzinho ali e passa o aparelho. Uhum. E ele conecta na RedCam. É o computador do veículo que vai dizer para ele faz aquele check-up, que vai dizer para ele o que não está funcionando bem. Da mesma forma, é possível conectar esse sistema que faz uma comunicação GPRS, né? Então, manda para o servidor manda para o software e você passa a acessar ele na palma da mão no próprio computador. Esse sistema, ele é mais completo. Então, por isso que eu sempre comento assim, telemetria você pode, do serviço essencial, que salva vidas, ao serviço mais completo, onde você consegue informações em tempo real da pressão do óleo do caminhão, tá? Então, e hoje, mais do que nunca, hoje um cargo-chefe da empresa são as câmeras com inteligência artificial, né? Elas estão se popularizando. São câmeras que conseguem identificar fadiga. Eu vi uma hoje. Cansaço, né? A pessoa está cansada.
cansaço. Como é que ela faz isso? Medindo o tempo de abertura e fechamento da pálpebra, né, as pescadas, aquele microsono. Ela consegue identificar se o motorista está fumando, se ele está usando o WhatsApp na mão ou no telefone, e inclusive o tempo que ele está sem olhar para frente. Então, se ele se distrai com alguma coisa dentro ali da cabine, da boleia, a câmera consegue gerar um registro de ocorrência e informar o gestor que tem uma situação que não está tão adequada como deveria, tá? Então, ou seja, existe, essa tecnologia se chama DMS. E tem a ADAS, né? A ADAS, que é uma câmera também com inteligência artificial virada para frente, né? E ela consegue medir a distância segura do veículo da frente e a mudança irregular de faixa, tá? Então, tudo isso serve para apontar comportamentos de risco que estão acontecendo, né? Então, ou seja, algo crítico que pode causar um acidente, o sistema pode apontar. Mas, como eu estou dizendo, se eu não tenho uma empresa com 200, 300, 500 veículos e eu sou gestor de uma frota pequena e eu já quero obter resultado, já é possível conseguir esse resultado com um sistema que eu chamo de essencial, onde vai ser, inclusive que tem, né, instalado nessa multinacional que eu comentei. Então, ou seja, tem para todo tipo de perfil. E é um trabalho que nós devemos fazer, né? No meu ponto de vista, não só a Inove Telemetria deveria fazer. Toda empresa que presta serviço de sistemas de rastreamento de telemetria, ela deve prestar um tipo de serviço personalizado. A gente precisa entender qual que é a dor daquela empresa. Qual que é a sua preocupação? Muitas empresas nos procuraram por uma questão de gestão de multas. Poxa, por que eu tenho que fazer gestão de multas? Para você não ser surpreendido, né? Então, o nosso sistema ele é conectado com o sistema direto do Senatran. Então, todos os dias, 3 vezes por dia, o sistema entra em contato, né? Ele faz uma comunicação automática com o sistema da Senatran, buscando notificações, autuações, multas, e aí o gestor passa a ter aquelas informações como se fosse um flagzinho de WhatsApp. Então, ele consegue ver ali sem ter que ficar buscando, sem ter que ter uma surpresa, independente de onde foi a multa. O mesmo também acontece com as habilitações dos condutores. Como é que faz eu nunca encontrei uma empresa que consiga fazer de maneira eficiente no Excel o controle de habilitação. E por que isso é necessário, Matheus? A pessoa, de repente, o motorista, num final de semana, num aniversário, toma sua cervejinha, para numa blitz, perde a habilitação por conta daquilo ali, e no dia seguinte ela vai trabalhar. Ele não quer nem saber. Exatamente. E aí ele vai trabalhar. Só que aí vamos supor que essa pessoa se envolva em um acidente. É claro que ela vai responder civil e criminalmente por aquilo, mas a empresa... Ela é responsável. Ela é corresponsável, ela vai entrar junto, entendeu? E o nosso sistema consegue fazer isso de maneira automática. Por isso que eu disse lá no início que o valor investido, ele é insignificante perto dos benefícios que você pode ter. O prejuízo de um acidente que você de repente teve nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, pagaria esse prejuízo que você causou e trabalharia na prevenção dos próximos acidentes, né? Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, né? Ele diz assim, tolice esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Tá? Não é minha, eu até tentei mudar para não tirar o tolice, né? Mas o que a gente percebe é isso. Muita gente quer reduzir frequência, reduzir gravidade, aplicando campanha, palestra, CIPAT, coisas do tipo, entendeu? Não tem como simplesmente você buscar um resultado significativo que seja diferente, alcançar uma meta nova, desafiadora, fazendo as coisas que você fez anteriormente. É estatístico, acidente, consumo de combustível, é tudo estatístico. Se você teve 2 acidentes graves nos últimos 5 anos, se você tiver a mesma frota rodando nas mesmas rodovias, com os mesmos treinamentos, nos próximos 5 anos, estatisticamente você vai ter 2 acidentes graves. A menos, você precisa de uma ação. E essa ação tem que ser uma ação sólida, não uma campanha. Não estou dizendo que a campanha não é eficiente, eu estou dizendo que se você fez a campanha 5 anos atrás, ela só vai se repetir, ela só vai ser mais uma coisa que você está repetindo, que contribuiu para não ter 3 acidentes, talvez. Mas os outros 2, eles vão acontecer da mesma forma. Ou seja, você tem que ter essa mudança de chave para buscar um resultado diferente. Está precisando desenvolver também agora, então, uma inteligência artificial para controlar a telemetria de pressão de pneu. Porque eu não sei se você sabe... A cada 10 libras, a cada 10% a menos na calibragem do pneu, você perde 40% da sua vida útil.
Matheus, E os caras não enxergam isso. Matheus, tem. Existe? Existe, Matheus. Essa eu nunca vi, não. Hoje quando eu tenho um cliente que ele me desafia o tempo inteiro. Renan, eu quero no campo, eu quero colocar num trator, isso, eu quero medir o tempo de colheita, operação, plantio. Eu falei, peraí, vamos, deixa eu anotando para entender e para buscar desenhar o projeto que te atende. Hoje, a telemetria consegue buscar qualquer tipo de informação. Se eu quiser instalar dentro de um ônibus um sistema de telemetria para identificar se o passageiro está usando cinto de segurança ou não, já é possível. Né? A tecnologia ela avançou de tal forma que eu consigo ter todas as informações, até a pressão dos pneus. É claro que se você quer se você quiser colocar uma Starlink, um tablet, um iPad dentro da sua cabine, você vai colocar. Né? Você vai, claro, vai pagar o preço da Starlink e do iPad. Mas já tem isso, Matheus. Então, se o gestor entender que isso interfere significativamente nos custos, na troca, na substituição e na segurança, pneu é um item crítico. Né? No meu ponto de vista, enquanto a gente fala nessa questão da vida útil do pneu, eu estou pensando na questão de uma frenagem brusca. O pneu tem que estar calibrado de maneira adequada. Certinho, ele tem que estar perfeito. Para ele poder resistir, né, aos parâmetros de fabricação e evitar aquele acidente, não é? Sim, com certeza. Assim, e sobre proximidade e personalidade do projeto, qual a importância disso em uma empresa de rastreamento e telemetria? Qual a principal dor que o pessoal tem? Como que é? Matheus, isso muda muito, tá? É a mesma coisa que eu falei de pneu, né? Você me perguntou de quantas vezes o pneu é recapado, a dor também, cada um é uma história. Mas uma coisa é simples, né? A gente só procura o médico quando tá sentindo dor. Por isso que com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, isso acaba acontecendo. Por isso que a gente volta naquela questão preventiva, né? Primeiro eu preciso sentir dor para procurar o médico. Então, eu recebo pedidos extremamente diversificados, né? Então, eu tenho... deixa eu trazer algum exemplo aqui. Você desenvolve, então, se precisar. Exato. Na verdade, por exemplo, nós temos mais de 150 equipamentos homologados no software, né? De fabricantes homologados, sistemas testados, coisas do tipo. Então, quando alguém nos liga pedindo um orçamento, a gente tem que fazer um trabalho de 1, 2, até 3 reuniões antes com esse potencial cliente, esse cliente, para entender se realmente aquela dor é uma dor e como nós conseguimos tratar aquela dor. Tá? Então, aí a gente vai fazer um projeto personalizado. Então, por exemplo, é difícil eu te dizer que eu tenha 2 clientes com a mesma dor, com os mesmos tipos de equipamentos. Nós não temos. Tá? Então, como nós garantimos, eu acredito que nós temos uma plataforma extremamente completa. Então, a gente desenha, senta com o gestor, visita a empresa, né? Em alguns casos visito, a gente vai pessoalmente, né, até a empresa, entende a operação dele, entende a realidade, sugere algumas medidas ali para algo que de repente a gente possa identificar e personaliza a solução para aquele cliente. Tá? Então, tem cliente procurando gestão de multas, a gente entra com um módulo. Outro cliente entra, pô, Renan, não sei como fazer a manutenção. Nós temos um módulo de manutenção avançada e nós desenhamos, e auxiliamos e treinamos como é que utiliza esses módulos. É isso que eu ia perguntar. E o gestor inexperiente, né? Porque sempre tem a pessoa que tá começando e tal, e não tem aquele conhecimento todo. Vocês têm, tipo, um acompanhamento no começo do trabalho para poder fazer essa gestão, ou a pessoa vê assim, eu não quero esquentar a cabeça com isso, resolve para mim. Existe esse tipo de processo também? Nossa, Matheus, muito boa pergunta. Nós temos uma forma de trabalho na Inove, que é o seguinte, nós temos profissionais com diferentes expertise. Tá? Então, uma vez que a gente identifica a necessidade, aquela dor daquele cliente, a gente entende se ele está preocupado com segurança patrimonial, que é a realidade de muitos operadores logísticos, né? Segurança de furto, de roubo, e nós, para isso, esse cliente entra dentro de uma carteira de um gerente de security, né? Ele tem uma expertise voltada para esse tema. Outros estão preocupados com a questão de logística, né? De roteirização, distribuição, gestão. Hoje mesmo, né, um cliente
precisava... É um cliente de ônibus que busca, né, passageiros em determinados pontos, nos pediu auxílio para desenhar a melhor rota para buscar esses funcionários dessa empresa em determinadas cidades. Então, aí quem foi trabalhar? Um profissional específico que tem expertise nesse assunto. E eu mesmo faço, né, aquele apoio, dou aquele suporte quando o assunto é prevenção de acidentes, tá? Então, ou seja, nós temos essa diferenciação justamente para melhor suprir a necessidade e a dor daquele cliente. Então, ou seja, tem alguns módulos que nós temos na plataforma que é necessário ter um analista na empresa. Ele tem que estar ali analisando os dados, entendendo o que está acontecendo para tomar uma decisão imediata. Aí a gente precisa entender se a empresa vai disponibilizar ou não. E se ela tem a intenção de contratar um analista que a gente possa dar esse suporte junto a ela ou não. Tá? Então a gente leva várias propostas. Fala, olha, esse módulo aqui, ele é muito bom. Ele vai te ajudar nisso, naquilo outro. Só que para fazer esse módulo funcionar da forma adequada, a gente precisa de uma pessoa verificando essa tela pelo menos 3 vezes ao dia durante uns 10, 15 minutos. Se você não tem essa pessoa, ou se você é o dono da empresa e não tem essa pessoa, das duas uma, ou você não usa esse módulo nesse primeiro momento, ou a gente consegue fazer isso para você. Tá? A gente consegue fazer, eu tenho um profissional para fazer isso e entra em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, por uma ligação, auxiliando naqueles pontos mais críticos. Entendi. Então, Renan, nós já estamos encaminhando para o final do episódio, né? Uhum. Tem mais alguma coisa que você queira contar para nós? Você pode contar uma história também que aconteceu com você ou alguma situação inusitada? Ô Matheus, tem uma situação, aconteceu um caso, no mínimo curioso, durante uma investigação de um acidente. Ninguém se machucou nesse acidente. Eu fui convidado para fazer uma investigação de um acidente de uma picape, né, que colidiu num poste numa cidade do interior do Nordeste. Vamos dizer dessa forma para não identificar nem a empresa nem as pessoas, tá? E tinha uma curiosidade muito grande. Quando eu fui convidado, o veículo tinha telemetria. Quando eu fui convidado para fazer essa investigação, existia uma dúvida muito grande. Quando esse veículo saiu da empresa em qual os funcionários trabalhavam, foi registrado que saiu com 5 pessoas. Porém... Uma picape? Uma picape com 5 pessoas. 2 pessoas na frente, 3 no banco de trás. É aquelas de duas, de cabine dupla. Uma cabine... exatamente. Só que, após o acidente, após essa picape colidir num poste, no boletim de ocorrência foi identificado 4. Uma pessoa sumiu. Entende? Uhum. E onde está essa pessoa e o que aconteceu e por que ela sumiu? E o curioso é que algumas pessoas dessa empresa, né, começaram a criar uma teoria meio maluca, né? Estão escondendo as pessoas, estão escondendo alguma coisa mais grave que tenha acontecido. E aí eu falei, vamos primeiro, antes de ter qualquer tipo de conclusão, a investigação serve para isso, para a gente trabalhar e entender, conversar. E uma das coisas que nós fizemos, né, foi anotar o endereço de cada uma desses funcionários e tentar traçar rotas possíveis da empresa, né, como se um motorista estivesse levando essas pessoas, cada um na sua respectiva residência. E na telemetria você consegue reconstruir uma rota. Naturalmente, né? Você consegue saber a hora que saiu, você não consegue saber quem estava dentro, mas você consegue saber os dados do veículo, né? A rota que ele fez para poder... A hora que freou, a hora que acelerou, exatamente. Quanto tempo. Que legal! Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Exato, você consegue reconstruir como se estivesse revivendo aquela situação. Falando, né, contando o caso, né, do gente falando de Fórmula 1, tem um vídeo, eu acho que se eu não estiver enganado, do Fernando Alonso, escutando o carro, né? Como que ele acelerava e freava, e ele falava qual que era o circuito. É muito bom, muito legal. O cara é um monstro, né? E a curiosidade é que existe, nesse momento ali, como era um acidente, tudo que gira em torno do acidente não é legal, né? Você vai conversar com a pessoa tá preocupada, tá tensa. Mas como eu já estou acostumado com isso, falei, vamos fazer parte, vamos pegar o bife, né? Fatiar o boi, né? E nós começamos a analisar e depois eu passaria por uma entrevista, né? Eu falei, vou entrevistar à distância essas pessoas. Porque eu entendi que não tinha uma complexidade muito grande, né? E nem, não fazia muito sentido ir até o local porque a gente entendeu a questão do acidente. Mas o ponto, Matheus, é que
Tinha um local em que, depois que saiu, esse veículo saiu dessa empresa, que essa picape, ela parou e ficou ali por umas 2 horas, parada. Então, e esse local não era residência de ninguém. Então, já tinha essa informação. Depois disso que ela acabou sendo conduzida e aí aconteceu o acidente. E peguei o telefone de todas as pessoas, das 4, né? Não das 5, mas eu sabia que saíram 5. E fui conversar com essas 4. E nenhuma delas disse que tinham 5. Eles dizendo que tinham 4. E aí chegou um ponto, Matheus, que eu tive uma ideia, né? O que nós fizemos, né? Eu pedi para a pessoa que estava até no local colocar uma em cada sala. Então imagine lá, era uma empresa, então ela tinha 4 salas, coloca separadas 4 pessoas, cada um em uma sala. Uhum. E não deixa sair, eu vou conversar com cada uma delas de maneira separada. Tá? Primeiro eu falo com o 2, o 3... E aí eu fui falar com o motorista. No motorista eu perguntei, para onde que você foi assim que você saiu? Não, fui para casa. Não foi. Olha aqui, eu mostrava a tela, você parou nesse local e aqui eu sei que é um barracão. O que aconteceu aqui? Ah, rapaz, aqui é uma festa que tinha ali, a gente parou lá para conhecer, mas a gente não bebeu, né? E tudo bem. Eu falei, tá bom. Agora me diga o seguinte, quem estava do seu lado direito? E ele foi me dizendo, quem estava atrás do seu banco? Quem estava, se só tinha 4 pessoas, me fala quem é que estava do lado do passageiro da janela. Banco de trás. Uhum. E aí eu fui anotando, desenhei um esboço de um picape, né? Dos 5 bancos, né? E aí fui colocando cada uma dessas pessoas. Passamos pro segundo. Onde você estava sentado? E você? E você? E você? E aí você percebe que eles não conseguiam... Cada um falou uma posição. Tava faltando, a posição que menos dava coerente era a posição do banco do passageiro da frente, né? Do lado do motorista. Uhum. E aí eu voltei pro motorista. Falei, olha, não tem jeito. Eu perguntei pros outros 3, cada um disse que estava em uma posição completamente diferente da que você disse. Você fez quase que uma cariação. Mas não foi nenhuma cariação. Uhum. Eles entraram em contradição. Quando a pessoa cria uma história, ela não se atenta aos detalhes dessa criação. Ela simplesmente combina. Você fala isso, você fala aquilo. Só que a questão é que existe uma riqueza de detalhes muito grande, que é quase que humanamente impossível de você pegar. E aí, todos pensando que aconteceu algo grave, e aí ele disse, né? Ficou em sigilo isso, né? E vai continuar, né? Falou, olha, era uma namorada minha, mas eu não quero que ela aparecesse, eu sou casado, e se a minha esposa visse que eu estava transportando ela... Então a gente acabou descobrindo, né, essa questão do relacionamento de uma maneira ruim, né? Que tá relacionado a um acidente. Mas não era tão grave quanto as pessoas estavam pensando, que tinham, né, machucado uma pessoa, que tinham escondido alguém. Na verdade, era uma questão de relacionamento que estava acontecendo ali. Enfim, aí a gente Que constrangedor. Passou essa informação para o líder da empresa e aí no final eles tomaram as medidas administrativas necessárias. Eu creio que essa seja uma das histórias mais interessantes que eu tive a oportunidade de participar. Muito diferente. Tá vendo, Arábio? Não adianta mentir, Arábio. Não adianta, cara. Você vai se fuder. Não adianta. Não tem jeito. E pra finalizar, Renan, a gente sempre pergunta pros nossos convidados qual é o caminhão que você acha mais bonito. Olha, Matheus, eu estive na feira em São Paulo, Fenatran, e eu vi um caminhão lá, Matheus, que eu achei sensacional. Bonito ele é, eu não sei se ele é bom, Matheus. É um caminhão da Iveco, cara. Nós não entramos nesse mérito, não, é só beleza mesmo. Exato. É um caminhão da Iveco que fez em parceria com a Metallica, cara. Eu achei sensacional, achei muito bonito. Joga aí, Arábio. O layout, o design que eles fizeram. Você gosta do metal? Poxa, gostei, Gosta do rock? Gosto, mas não talvez muito do Metallica, mas gosto de rock. E esse caminhão ficou muito bonito. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, ficou sensacional. Esse é bonito mesmo. Eu dirigi esse caminhão na fábrica da Iveco, tive essa oportunidade. Ah, sério? Sim. A gente fez uma visita lá com o pessoal do Conjovem. Um abraço, pessoal do Conjovem aí. Que bacana. A gente fez uma visita lá e deram a oportunidade de a gente dirigir na pista de teste deles. Cara, isso é um avião. Foi uma boa experiência? Isso é um avião, parece carro. E assim, você pisa no acelerador, cara, você cola no banco.
É uma experiência muito diferente do que a gente tá acostumado. Porque ele é muito grande, né? Entendi. Pelo menos eu não tenho costume de dirigir caminhões. Às vezes eu dirijo os da empresa e tal, mas ele não é tão grande. Os caminhões nossos são caminhões 3/4, são uma carreta extra pesada. Então, assim, ele é muito grande e conforme você vira o volante e tal, ele dá aquela chacoalhada, mas ele firma no chão. Entendi. E Estável. se você pisar, cara, Estável. ele vai. É impressionante. A tecnologia ficou muito forte, né, cara? É impressionante. Assim, um conforto absurdo. Um conforto absurdo. Mas é bonito, né? E a pintura ficou bonita, ficou Não, excelente. o design dele, ele ficou bem agressivo, né? Essa cara Sim, da sim. Iveco aí. Se eu não tiver enganado, a Iveco tá patrocinando a turnê do Metallica no mundo, e aí é o caminhão que leva equipamentos, né, do show e tal. Ah, bacana. E aí tem o implemento atrás, que também é plotado, é bem bacana. Muito É bem bacana. bonito, cara. Renan, então nós vamos encerrar aqui o episódio. A câmera tá aqui, você pode se dirigir ao público aí, falar alguma coisa, fica à vontade, cara. Não, Matheus, primeiro agradecer mais uma vez, cara, pela oportunidade, pra gente estar aqui trocando essa ideia, falando de segurança, né? Eu acho que quando a gente trata a segurança como prioridade, as coisas mudam, você consegue salvar vidas e não tem nada mais importante do que a vida, né? Como diria o sábio, é uma pessoa que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Exato, né? Então, ou seja, hoje nós temos tecnologia para auxiliar em todos os sentidos, né? Dentro de uma operação que tenha frota. Mas não só isso, tá? A gente está à disposição, viu, Matheus, para auxiliar num trabalho específico, num bate-papo. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Então, se de repente tiver alguém que queira, né? Vou marcar uma hora contigo para a gente falar sobre isso, para entender a sua opinião, o que você acha, se a gente está no caminho certo, eu estou à disposição. Eu quero me colocar à disposição, né, do público, de vocês, justamente para estar aí, de repente, falando sobre alguma coisa. Eu vou me sentir muito bem, né, em contribuir de alguma forma com esse tema, tá bom? Que bacana. E nós vamos colocar aqui na descrição, viu, gente? O Instagram do Renan, da i9, tá? Quem precisar entrar em contato com eles, fica à vontade, né? Show de bola. Renan, foi um prazer te receber, cara. Muito bacana esse papo, adoro falar sobre segurança, adoro falar sobre, assim, indiretamente sobre Fórmula 1. Tá aqui mostrando, né, o tanto que eu não gosto. Tá faltando o meu carrinho, que o bonito do Arábio esqueceu de colocar aqui que eu tenho um carrinho do Rubens Barrichello. Poxa. De 94, 93, quando ele estreou, que tinha aquele arisco grandão, minha esposa que me deu, eu sempre gosto de colocar ele aqui, mas esquecemos, Arábio, esquecemos. Mas assim, foi um prazer te receber, muito bacana esse papo, a gente vê a importância que tem a telemetria e a segurança, né, no transporte do Brasil, e isso é uma responsabilidade tanto do governo, quanto dos motoristas, quanto dos embarcadores, dos clientes e das transportadoras, né? Todo mundo, todos os stakeholders têm que estar focados em melhorar a segurança do nosso trânsito, né? Perfeito. Então, assim, gente, você que tá dirigindo aí, que Nossa Senhora te acompanhe, que você faça uma boa viagem e vamos que vamos!